Muito bem, então passamos já ao relato das sessões técnicas de ontem, feito pelo nosso colega da Comissão Organizadora, o Dr. Jorge Cardoso Gonçalves, a quem passo já a palavra imediatamente. Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. Eu penso que me estão a ouvir bem, eu vou só partilhar a minha tela. Está perfeito. Com licença, estão a ver, só para confirmar antes de iniciar, por favor. Está tudo visível, está tudo bem, Jorge. Muito obrigado. Esta sessão pretende fazer aqui uma súmula e um relato geral das sessões técnicas que decorreram no dia 23, no dia de ontem. As sessões técnicas foram a sessão técnica de 1 a 12, portanto, apresentaria para iniciar aqui alguns números globais do que foram estas sessões técnicas paralelas que ocorreram no dia de ontem. Foram 12 sessões técnicas, contaram com 56 comunicações, cerca de 300 autores e mais de 400 participações nas diferentes salas simultâneas, 12 moderadores e 11 relatores. A base de trabalho para esta apresentação que estou a fazer foram os relatos técnicos que foram efetuados pelos diferentes relatores dessas mesmas sessões técnicas, em que foram abordados 7 dos principais temas do 15º Congresso da Água, designadamente a política e governança da água, água, agricultura, alimentação e florestas, água e energia, águas subterrâneas, qualidade da água e dos ecossistemas, gestão dos recursos hídricos e bacias e sistemas de abastecimento, drenagem e tratamento de águas. A sessão técnica número 1 foi subordinada ao tema Política e Governança da Água, contou com 3 oradores, de trabalhos elaborados por cerca de 10 autores, com 35 participantes. Foram apresentadas aqui 3 comunicações que abordaram os temas do Conselho Nacional da Água, a recentralização, a transparência e a gestão da água em Portugal e a gestão dos serviços de águas em contexto de pandemia. Como principais destaques desta sessão, a abrangência da temática dos recursos hídricos, que não é apenas técnica ou de engenharia, mas é também política e de governança da água. A discussão sobre o tema do papel consultivo do Conselho Nacional da Água versus uma adoção de um modelo que inclua poderes deliberativos, tornando este um órgão decisório. Também a pertinência da transparência dos diferentes órgãos envolvidos na gestão dos recursos hídricos e, por fim, a importância do reforço das organizações, principalmente na adoção de procedimentos, otimidades e recursos para a resposta eficaz aos desafios que se colocam, particularmente em contexto de pandemia. A sessão técnica número 2 teve como tema principal a água, a agricultura, a alimentação e florestas, como tema específico solo e agricultura. Esta sessão focou-se no teor da água, no solo e na disponibilidade para as culturas agrícolas, em especial nos sistemas de regadio. Esta sessão integrou vários contributos que podem apoiar a eficiência do uso da água na agricultura, incluindo formas de mapear o teor da água no solo, proteção remota, experiências de melhoria do solo no Alqueva e técnicas de rega eficiente na cultura de tomate e do arroz. Passando aqui aos principais destaques desta sessão técnica número 2. A gestão da água é determinante para a agricultura intensiva em Portugal e a disponibilidade de água no solo para as plantas é um elemento crucial para a gestão. Foram dados contributos para promover maior eficiência na monitorização e no uso da água pelas plantas, referindo-se técnicas inovadoras de monitorização remota da água no solo, reutilização de subprodutos agrícolas e novas e mais eficientes metodologias de rega no contexto da agricultura. A discussão centrou-se em 2 projetos específicos que foram também apresentados nesta sessão técnica número 2. Passando à terceira sessão técnica do dia de ontem, sobre o tema água e energia, nesta sessão técnica foram apresentadas 5 comunicações subordinadas ao binómio água e energia, a primeira a aplicação de previsão de regimes de caudal para fim de produção de energia hidroelétrica, a percepção dos habitantes relativamente a estes sistemas de produção, as alternativas de produção fotovoltaica, a apresentação de um sistema de avaliação de desempenho do uso de água e energia em aproveitamentos hidroagrícolas e a apresentação de soluções que promovam a sustentabilidade do uso da água no uso e produção de energia. Peço desculpa por um problema de visualização da minha tela. Continuando, apresentando aqui os destaques da sessão técnica número 3.
o desenvolvimento de esforços para avaliar os atuais sistemas de produção e de consumo de energia em sistemas hidroagrícolas e hidroelétricos, a identificação de estratégias de gestão que visem um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e outras notas que se consideraram aqui pertinentes, como a importância do estudo das bacias, a instalação de uma central fotovoltaica que permita baixar os custos energéticos de um aproveitamento hidroagrícola, sistemas de avaliação de desempenho em sistemas de abastecimento em agricultura, sendo estes reconhecidos como um veículo essencial para uma gestão mais eficiente destes mesmos sistemas. A sessão técnica número 4, sobre o tema Agricultura, Água, Agricultura, Alimentação e Florestas, contou com 5 oradores de trabalhos realizados por cerca de 40 autores e com 63 participações. O tema específico abordado nesta sessão técnica foi a Agricultura e Ambiente, em que se abordaram de forma inovadora as questões que ligam à agricultura e o ambiente. Foram revelados aqui grandes progressos em variados domínios de conhecimento e de tecnologia associados ao tema específico da agricultura e ambiente, e analisou-se a aposta no envolvimento dos agentes locais, por um lado no diagnóstico dos problemas e por outro na procura de soluções para os mesmos. Como destaque desta quarta sessão, a pertinência de garantir a continuidade de alguns projetos que contribuem para a sustentabilidade da agricultura e dos aproveitamentos hidroagrícolas, tendo e partindo daqui para uma abordagem integrada. A importância das políticas públicas no domínio dos recursos hídricos e desenvolvimento rural. Foram também revelados grandes progressos em variados domínios de conhecimento e de tecnologia no decorrer desta sessão técnica número 4. Foi identificada a necessidade de reabilitação de infraestrutura de equipamentos e o reforço da capacidade de armazenamento, e realçado o envolvimento dos agricultores, que se apresentou aqui como constituindo um fator de sucesso para a promoção de um bom desempenho ambiental nas áreas de regadio. A sessão técnica número 5, subordinada ao tema de águas subterrâneas, foi uma sessão que contou com 5 oradores, de 16 autores diferentes que realizaram estes 5 trabalhos apresentados, teve cerca de 25 participantes. A sessão foi dedicada a vários aspectos ligados à recarga artificial de aquíferos. Esta recarga artificial, que de forma sintética podemos dizer que pode contribuir para o aumento do armazenamento subterrâneo de água, evitar a intrusão marinha em zonas costeiras, diluir, filtrar e degradar os poluentes e melhorar a qualidade dos aquíferos. Relativamente a esta sessão técnica número 5, destacaria a recarga artificial dos aquíferos como sendo uma das técnicas mais promissoras para o aumento da resiliência das águas subterrâneas em todo o mundo, mas particularmente importante em áreas que apresentam escassez de recursos hídricos, seja ela uma escassez permanente ou sazonal. A recarga artificial permite diluir os poluentes, melhorar a qualidade dos aquíferos. A gestão da infiltração dos aquíferos permite aproveitar o circuito de infiltração criado para depurar alguns poluentes da água e de infiltração. Passando à sessão técnica número 6, que teve como tema principal a qualidade da água nos ecossistemas. Esta foi uma sessão que contou com 6 oradores, 35 autores diferentes dos trabalhos apresentados e cerca de 40 participantes. As comunicações versaram sobre 4 grandes fatores de perturbação das massas de água, entre eles a fragmentação fluvial causada pela presença de barragens e açudes, os hidropicos definidos como rápidas e frequentes flutuações de caudal ajusante de centrais hidroelétricas e a degradação da qualidade da água e, por fim, sim, as espécies invasoras das massas de água. Desta sessão, destaca-se a heterogeneidade dos trabalhos apresentados, que aqui focaram-se na presença de diferentes pressões antrópicas que presentemente afetam os ecossistemas fluviais e as respectivas formas de mitigação. Destacaria aqui 4 pontos principais relativamente a esta ideia: a fragmentação fluvial, a deterioração da qualidade da água, a presença dos hidropicos, que já foi referida, e as invasões das espécies não nativas, espécies invasoras. A discussão sobre a temática e os problemas económicos e ambientais que as espécies invasoras têm acarretado nos últimos anos merecem aqui especial atenção, principalmente em medidas a definir a curto e médio prazo. A 7ª sessão técnica teve como tema principal a gestão dos recursos hídricos e bacias hidrográficas. Foram apresentados 4 trabalhos de 19 autores, contou com 54 participantes. Como síntese prévia, a sessão teve uma participação bastante ativa e abordou as temáticas da simulação hidrológica no Rio Navão, comportamento da precipitação em Portugal, a precipitação na Ilha da Madeira e a integração do modelo hidrológico em ferramentas de apoio à decisão. Desta 7ª sessão destacaria as apresentações abordando análises
de processos hidrológicos às escalas da bacia, da região, das ilhas e do país, que alertaram para a diminuição da precipitação em Portugal continental, o aumento das assimetrias norte-sul em Portugal continental, a grande incerteza para o futuro em termos de precipitação, caudais e utilização de água, e é aqui, relacionado com os três anteriores, a importância das ferramentas de apoio à decisão. A 8ª sessão técnica de ontem teve como tema principal a qualidade da água nos ecossistemas, contou com 6 comunicações de 31 autores, cerca de 25 participantes, e nesta sessão foram apresentados diferentes trabalhos relacionados com a qualidade da água dos ecossistemas em diferentes locais de estudo em Portugal e no Brasil. Na fase de discussão debateram-se, entre outras questões, 2 relacionadas com o impacto da presença de macrófitas na abundância do zooplâncton e também a acumulação de metais pesados nos bivalves, mesmo após a ativação de estações de tratamento de águas residuais. Como destaques, a apresentação dos exemplos práticos do Brasil, da Ilha Terceira e também de Quiais em Portugal, a importância dos trabalhos apresentados, particularmente em contexto urbano, relacionado com o abastecimento às populações nos casos de estudo apresentados e em contexto de ambiente natural relacionado com os impactos resultantes de atividades antropogénicas e de variáveis climáticas. A 9ª sessão técnica, sobre serviços de abastecimento de água, drenagem e tratamento, foram apresentadas 6 comunicações de 31 autores, teve cerca de 37 participantes e abordou especificamente o tema da otimização de sistemas de abastecimento de água. Foram abordados temas de particular pertinência para a gestão dos serviços de água, o tratamento de dados e o apoio à decisão em sistemas de abastecimento, a utilização da inteligência artificial no apoio à detecção de fugas, a presença de fármacos em meio aquático e a modulação de sulfuretos e gás sulfurídrico na reutilização de água residual tratada e de nutrientes. Como destaques principais, a pertinência da utilização de ferramentas de registro e tratamento de dados, a importância das plataformas de apoio à decisão, infraestruturas de abastecimento de água para as entidades gestoras de pequena dimensão, particularmente para estas, no auxílio na definição de prioridades, as ferramentas de análise dinâmica para os dados como facilitadora de cooperação entre técnicos e operadores na avaliação inerente à gestão patrimonial de infraestruturas hidráulicas e a identificação de contaminantes emergentes como preocupação crescente na gestão das estações de tratamento. A 10ª sessão técnica contou com 3 trabalhos distintos de 11 autores, cerca de 30 participantes, e nesta sessão sobre política e governança da água abordaram-se 3 temáticas principais: a estratégia de reabilitação e renovação de ativos, o contributo dos programas de medidas e planos de gestão de região hidrográfica, a gestão do risco na adaptação às alterações climáticas. Nesta sessão 10, destaca-se a análise dos programas de medidas dos planos de gestão de região hidrográfica como instrumento de análise da sua efetiva influência no nexo de água e território. As conclusões desta análise apontam para um incipiente impacto das narrativas destas medidas e da sua fraca capacidade de promoção na integração água-solo, a necessidade de reafirmação de que a gestão integrada da região hidrográfica é um instrumento para fazer face às alterações climáticas e a identificação da falta de conhecimento sobre aspectos de governança e a falta de articulação entre stakeholders nos processos participativos. Passando para a ação técnica número 11, que teve como tema água, agricultura, alimentação e florestas, em que foram apresentadas 4 comunicações distintas, de 35 autores, cerca de 40 participantes, e teve como tema específico a gestão da água no regadio. Foram apresentadas um conjunto de 4 apresentações que se centraram em ferramentas de apoio à gestão de aproveitamentos hidroagrícolas, gestão de albufeiras, gestão hídrica, energética e infraestrutural, informação ao reagente e aconselhamento e depois a gestão macro das áreas regadas. Como destaques desta sessão técnica número 11, as apresentações centraram-se em ferramentas de apoio à gestão da água em aproveitamentos hidroagrícolas, o que revela a preocupação crescente com a sustentabilidade destes sistemas, contrariando a ideia de que existe em relação aos aproveitamentos hidroagrícolas e à agricultura. As metodologias abordadas direcionam-se essencialmente para o apoio à decisão das entidades gestoras, a gestão da água e a melhoria do conhecimento técnico, o planeamento das disponibilidades hídricas, o apoio direto ao agricultor a ter melhores decisões relativas ao regadio, o contributo da definição de políticas públicas
e o reforço na transição digital destas áreas e das culturas produzidas. Por último, a sessão técnica número 12 versou sobre os serviços de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas, cerca de 28 autores de 6 trabalhos, 6 comunicações, com 30 participantes. O tema específico abordado aqui foram as técnicas e métodos para uma maior eficiência do uso da água. Nesta sessão foram apresentadas 6 comunicações com estudos e projetos desenvolvidos em Portugal, Brasil e Cabo Verde, apontando metodologias para um uso mais sustentável da água. Destacam-se aqui 4 pontos principais abordados nesta sessão técnica: o combate a perdas aparentes e perdas reais em sistemas de abastecimento de água, a detecção remota na gestão do uso da água em rede agrícola, a auditoria e classificação da eficiência hídrica em edifícios residenciais e o cálculo da eficiência de serviços de abastecimento de água e drenagem de águas residuais. Desta última sessão técnica do dia de ontem, destacaria que as comunicações refletem a preocupação do uso sustentável da água nos sistemas de abastecimento de água, nas redes prediais e na gestão da água em rede agrícola. Os principais temas focados foram o uso da detecção remota na tomada de decisão da gestão agrícola, a medição, redução e controle de perdas reais e aparentes em sistemas de abastecimento de água e a atribuição da classe hídrica à habitação, aqui na análise de redes prediais. Por fim, dá-me só um segundo. Apresentaria aqui, no fundo, 2 slides em que fazem o resumo daqueles que são os contributos destas sessões técnicas para a política da água em Portugal, que passaria a enunciar. A necessidade de reforço do investimento em instrumentos e da aposta no conhecimento sobre aspectos de política e governança da água, fomentando a participação e a articulação de stakeholders. A grande incerteza para o futuro em termos de precipitação, de caudais e utilização de água, que reforça a importância de ferramentas de apoio à decisão. A gestão da água é determinante para a agricultura, promovendo políticas públicas no domínio dos recursos hídricos, da sustentabilidade dos sistemas, da eficiência no uso da água e do envolvimento de agricultores. Relativamente à qualidade da água e dos ecossistemas, deverá olhar-se de forma integrada em contexto urbano e em ambiente natural, salientando-se os problemas económicos e ambientais relacionados com as espécies invasoras. Realça-se aqui a importância do uso sustentável da água nos sistemas de abastecimento de água, nas redes prediais e na gestão da água em rega agrícola e a utilização de plataformas de tratamento de água e de apoio à decisão na gestão das infraestruturas hidráulicas. Reporta-se a necessidade de identificação de estratégias de gestão que visem um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, desenvolvendo-se esforços para avaliar os atuais sistemas de produção e de consumo de energia em sistemas hidroagrícolas e hidroelétricos. A recarga artificial de aquíferos é uma técnica que permite aumentar a resiliência das águas subterrâneas em todo o mundo, com particular importância para áreas que apresentem escassez de recursos hídricos, seja uma escassez permanente ou sazonal. Por fim, deixar um agradecimento aos relatores e moderadores das sessões técnicas, que possibilitaram esta síntese de conhecimento e sistematização de perspectivas que pretende incrementar a eficácia na produção de conhecimento e na partilha, deixando contributos para a política da água em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Jorge, pelo excelente relato, muito conciso, feito em tempo recorde, com as coisas a serem recebidas durante a noite e durante o dia. Agradeço em nome da Comissão Organizadora este excelente trabalho que muito nos ajudará depois a fazer as conclusões do Congresso. Teremos outro relato na sexta-feira, peço desculpa, sobre as sessões técnicas que vão ter lugar amanhã. Este trabalho é um trabalho meritório que recaiu hoje sobre os ombros do Jorge, a quem agradeço desde já. Nós vamos